Pronto, estamos ao vivo agora. Casa de João Irmão Francisco, iniciando mais uma atividade esse dia de hoje, né? Vamos aguardar alguns minutinhos para que as pessoas se conectem. Vamos aqui abrir os comentários. Já temos o Eric, a Daiane, a Gorete. Podemos dar o nosso boa noite a todos, né? Boa noite, Eduardo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Eugênia. Olá, boa noite a todos. Pois está, nossos amigos de jornada evolutiva, né? Companheiros de seara espírita, esta nossa conversa, a gente entende um pouco mais desta obra fantástica, que é as obras mais fortes dessa última fronteira para a humanidade, a morte, e nós buscando, convidou a estas pessoas para nos trazer luz do conhecimento. Eu queria dizer, antes de iniciar a primeira pergunta, lembrar para nós que Kardec tinha um grande sonho. E o grande sonho de Wilton, seu microfone está falhando. Revelação espírita, o mundo espiritual, do mundo espiritual ia para a vocação, evolução moral. Está falando? Tá ruim o som ainda? Está cortando, então não dá para entender a pergunta. Sobre a internet, que está funcionando normal. Pronto. Melhorou? Melhorou. Melhorou, né? Então, eu estava dizendo que Kardec tinha um sonho, e esse sonho dele era que a doutrina espírita, a revelação, ia provocar uma revolução moral, uma revolução do conhecimento. E esta revolução seria com que as pessoas, quando adquirissem o conhecimento do mundo espiritual, iriam modificar as suas ações e suas atitudes no mundo material, pensando no que seria
a estadia no mundo espiritual. E a gente acredita que ele tinha total razão nesse pensamento. Infelizmente, nós ainda não alcançamos, nós, humanidade, não alcançamos do mundo espiritual para que trouxesse para nós esta revolução moral. E assim a gente inicia fazendo a primeira pergunta, né, para a Eugênia falar primeiro, né, depois o Césio fala, depois o Eduardo, que é de casa. Né? Essa pergunta é exatamente nesse sentido. Por que, que nós achamos que o livro dos Espíritos, vou até pescar aqui, por que o Espiritismo seria uma revolução do conhecimento? Uma bola a você, Eugênia. Bom, o Espiritismo começa revolucionando os métodos de investigação, não é? Porque inclui um elemento até então estranho à ciência de então, que é os desencarnados. Então, começa a revolucionar a partir daí. Saber do nosso porvir, que nada finda com a morte do corpo, e todas as consequências, a repercussão que isso tem, é extremamente revolucionário. Tão revolucionário que nós temos dificuldades de promover essa revolução em termos de valores, em termos de práticas, né? Que se transportam para o cotidiano das nossas existências. Mesmo entre nós espíritas, acredito que esse conhecimento ele fica muito no âmbito teórico e pouco como mola mestra de transformações da própria conduta. Mas o caráter revolucionário ele é notório no método com que Kardec investigou. Nunca ninguém na história humana até então investigou com essa ferramenta, consulta aos desencarnados, sistematicamente como ele fez. E, claro, a revolução do que daí advém. Essas verdades que os desencarnados vêm desvelar, da continuidade da vida e da repercussão dos nossos atos enquanto encarnados. É isso que eu tenho a dizer. Alô? Não estou escutando. Tá sem. Alô? Alguém escuta? Alô? Tá sem som, não estou escutando ninguém falando. Alô? Sem som. Wilton, me escuta? Tô escutando, Eduardo? Estou te escutando bem. Wilton? Bacana.
O Wilson tá congelado aí. Tá. A conexão dele é a única que não pode cair. Que ele é Pois é, parece que tá caindo, né? Bom, vamos aguardar um pouquinho. Eu acho que a pergunta é a mesma. Por que que o Livro dos Espíritos foi uma revolução para o conhecimento? Mas vamos aguardar começar, né? Uhum. Bom te ver, Sérgio. Já ia te E aí, meu amigo cumprimentar. Eduardo, tudo bom? Tudo bem, cumprimento. Eu não sei nem se estamos ao vivo no Face, né? Pois é, Talvez também, verdade. Mas esse movimento aconteça mais, Eduardo. É. Talvez esteja chovendo lá, né? Também. Pode estar Eu tô na Bahia, né? Eu não tô, Ah, tu tá na Bahia? eu não tô em Fortaleza, não tô na Bahia. Não voltei para Fortaleza ainda, não. Em virtude do coronavírus. Resolveu fazer a quarentena em Salvador? Não, eu tô numa cidade interior, Vitória da Conquista. Coisa boa. É mais seguro ainda. Teve 4 casos aqui até agora. 4 mortes, né? 4 mortes. Conversando, será que começou a chover e estava neblinando, né? Será que a conexão dele caiu por causa disso também? Alô, tá ouvindo aí? Ô, Puilton. Agora tá. Ah, Tá bom, dando voltei. Foi realmente isso aí, deu um relâmpago aí, aí a internet caiu, eu acabei fazendo aqui mais uma gambiarra para poder funcionar. Né? Então vamos continuar, a palavra está contigo, Sérgio. A mesma pergunta? É a mesma. Exato. Bacana. Então, boa noite, pessoal, né, os presentes aí. Eu não estou conseguindo ver a quantidade, né, mas fizemos uma divulgação, né, e espero que vocês que estão assistindo possam gostar das nossas reflexões de hoje. Pois é, Wilson, essa questão é muito interessante porque, primeiramente, a doutrina espírita, ela surge realmente com uma proposta diferenciada, né, em uma época onde na filosofia imperava o positivismo, né? Existe uma efervescência dentro do surgimento do materialismo, né? As religiões, as instituições religiosas encontravam-se em crise, porque a ciência também estava se desenvolvendo muito. Por um lado, você tinha os racionalistas, por outro lado, você tinha, né, os empiristas, né, que faziam grandes debates sobre questões de natureza do teor do conhecimento científico, sobre a descoberta da própria realidade. A religião era colocada um pouco de lado, e o espiritismo surge, né, com o trabalho hercúleo de Allan Kardec, o professor Rivali, que depois se denomina Allan Kardec, durante 1864 a 1869, ele desenvolve uma pesquisa objetivando entender a relação dos espíritos com os encarnados e as consequências morais dessas relações, e como bem a Eugênia colocou, utiliza um método de vanguarda, um método de pesquisa, né, que leva o espírito a ser sujeito de pesquisa, né, verifica em várias casas espíritas espalhadas pelo mundo, na época não centros espíritas, mas núcleos espíritas familiares, os fenômenos, as manifestações espirituais. E aí, quando surge, né, a obra chamada O Livro dos Médiuns, Kardec, lá no capítulo 3, coloca lá que o objetivo, capítulo método, o objetivo do espiritismo é contribuir com a evolução moral e intelectual das pessoas. Então, realmente, o espiritismo ele traz uma proposta revolucionária porque, além de abordar a junção das diversas áreas do conhecimento, e aí eu faço um parênteses, há um autor que atualmente eu estou estudando doutorado, que é Edgar Morin, né? Edgar Morin, que é um francês, um sociólogo e filósofo francês, que faz uma crítica à teoria do conhecimento com base no positivismo, que particiona os conhecimentos. Kardec, daquela época, fez algo parecido com Edgar Morin. Em vez de fazer a crítica, mas ele organizou um conjunto doutrinário integrando várias áreas do conhecimento, né? Que é o que Edgar Morin hoje fala, né? Que é importante você não particionar o conhecimento, mas todas as ciências, como geralmente são apresentadas
no meio acadêmico como parcelas do conhecimento, elas devem ser utilizadas de forma integral. E a doutrina espírita faz isso. Você pega um capítulo como Uranografia Geral do Universo, da Gênesis, você vê que, ora, Allan Kardec e os espíritos fazem uma abordagem sobre geologia, ora ele está falando sobre astronomia, ora ele está falando sobre o aspecto filosófico, trazido a ética, a moral. Então, ele faz a junção do conhecimento. Então, essa doutrina, ela é tão importante do ponto de vista da proposta moral, com base nos ensinamentos de Jesus, mas também um aspecto até da teoria do conhecimento, porque ela realmente faz com que qualquer pessoa de qualquer área do conhecimento possa estudá-la sem necessariamente ser especialista em todas as áreas, porque ela já traz um bojo de integração, de complexidade de várias áreas do conhecimento. Então, no meu entendimento, a doutrina espírita, ela é revolucionária nesse sentido. Agora, existe um ponto que eu queria colocar. Nós espíritas devemos ser mais ousados, porque ainda estamos fazendo o espiritismo para os espíritas, tá certo? E aí eu utilizo muito como exemplo a proposta de José de Herculano Pires, quando ele fala de um projeto cultural espírita, ou seja, que nós possamos levar o espiritismo para fora das casas espíritas como um projeto cultural, ou seja, propagar o espiritismo nesses diálogos com outras ciências. Hoje eu estou dentro do meio acadêmico, me colocando nesse sentido, de estabelecer diálogo entre a ciência espírita com outras ciências, né? Então, a música, a poesia, o cinema, são formas de você manifestar esse projeto cultural espírita. E agora nós temos a oportunidade, através, né, da tecnologia, através de lives, que podem ser feitas pelas mídias sociais. Então, no meu entendimento, o espiritismo é realmente um elemento de revolução do conhecimento humano, primeiro porque ele permite o diálogo transdisciplinar, né, entre todas as disciplinas do conhecimento humano. E segundo, a sua aplicabilidade prática, ou seja, nós podemos vivenciar o espiritismo fora das casas espíritas, dentro das casas espíritas, motivando as pessoas à perfeição moral, né, que é bem tratada na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, essa é a minha opinião. Wilton, bom, o Wilton deve estar fazendo a mesma pergunta. Por que o Livro dos Espíritos é uma revolução do conhecimento? Bom, antes de mais nada, boa noite. É um privilégio para mim estar aqui com a Eugênia Campos, com o Sérgio Santiago, né? Pessoas de muito estudo e que fazem um trabalho muito bonito também, né? No meu espírita, nas academias, né? A Eugênia também na Federação Espírita. Então, para mim é muito bom estar aqui. Boa noite ao público. Bom, por que o Livro dos Espíritos é uma revolução do conhecimento humano? Ora, só essa questão já seria o tema da live, só essa pergunta já seria o tema de toda uma live, de um simpósio, de um grande evento. Quando Allan Kardec começou a investigar, né, o fenômeno das mesas girantes, em primeiro lugar, ele negou, porque aquilo ali poderia ser magnetismo. Não, então é magnetismo, já é uma coisa fantástica. Uma mesa a flutuar, tendo como causa o magnetismo humano. Porém, quando Kardec foi investigar o fenômeno, ele percebeu que as mesas estavam respondendo perguntas. Como as mesas podem responder perguntas? Então, Kardec ele foi percebendo que aquilo não era fraude. Através de um método cuidadoso,
gradual, sem pular nenhuma etapa. Kardec finalmente se convenceu que eram inteligências extracorpóreas que estavam fazendo aquele fenômeno acontecer. Agora, imagine espíritos mortos estavam realizando um fenômeno material. Wilton, isso é uma revolução gigantesca. E Kardec ele vai conseguir estabelecer uma análise experimental dos fenômenos. Ou seja, ele não adota uma postura teológica, ele não adota uma postura metafísica, ele adota uma postura metodológica privilegiando o fenômeno. Depois ele vai aperfeiçoar os meios de comunicação com os espíritos. Então ele vai investigar as diversas formas daquilo que ele vai chamar de mediunidade. Quando ele começa a se comunicar sistematicamente, maciçamente com os espíritos, imagine-se que Kardec percebe imediatamente que o que estava em jogo era uma revolução em todas as áreas do conhecimento humano. Os mortos, eles estão bem vivos e eles podem se comunicar. Então, aquelas perguntas da filosofia, existe vida após a morte? Como é a vida após a morte? O que é o ser? O que é a alma? Aquelas perguntas milenares que a religião fazia: existe o céu? Existe o inferno? Aquelas perguntas da ética: o que é o certo? O que é o errado? O que é o belo? Perguntas da estética. Kardec percebeu imediatamente que um novo universo estava à disposição dele, um universo espiritual, com pessoas, homens, mulheres, que poderiam responder às perguntas. Imagine o tamanho disso. Você conseguir conversar com o mundo espiritual e investigar o mundo espiritual. Então, Kardec, ele tinha 2000 anos de tradição religiosa, tradição protestante, tradição católica, as tradições orientais. O que é que Kardec vai fazer? Eu vou investigar o mundo espiritual através da comunicação com os espíritos. Vou sistematizar as respostas. Nesse momento, podemos olhar para o futuro. Como é que a constatação que existe um mundo espiritual afeta a física, a química, a biologia, a medicina, a matemática, a filosofia, a estética? Estudar o mundo espiritual para Kardec acabou demonstrando ser uma descoberta de conhecimentos que poderiam, portanto, revolucionar todas as áreas do conhecimento humano. Foi o que Kardec escreveu. Isso é uma coisa gigantesca. Isso, estudar o mundo espiritual de forma experimental, sistematizando, organizando os diálogos. Então, gostaria de deixar como ponto de partida essa minha reflexão. Por que é uma revolução? Por causa dessas razões. Bacana, gostei. É sempre sintético, eficaz e vai direto ao ponto culminante, né? A gente tem muitas pessoas já se comunicando conosco, a gente vai aos poucos soltando os comentários aí, de acordo com quem estiver falando. As pessoas estão fazendo pergunta. Aí quem estiver falando no momento, a gente vai soltando a pergunta. Agora nós vamos voltar para nossa amiga Eugênia, né, para a segunda pergunta, que também é a mesma metodologia, vai para todos, né? A mesma pergunta. Cada um responde da sua forma que quiser. A pergunta é: qual é a parte do método de Kardec que mais te chama atenção? Com você, Eugênia.
O que mais me chama a atenção é a idade dele e a celeridade com que ele executou o trabalho, recebendo comunicações oriundas do mundo inteiro e fazendo uma triagem que certamente envolveria uma equipe imensa. Até onde sei, ele foi isolado, sozinho, ele nessa triagem. Não obstante, recebesse as comunicações, como foi dito pelo Césio, de vários núcleos, né? De vários grupos espiritistas espalhados ao redor do mundo. Então, eu imagino que um trabalho que hoje seria um trabalho hercúleo, imenso, gigantesco, foi realizado por uma única pessoa, e sabemos que custou também da sua saúde física e até da abreviação da sua encarnação, provocando um desencarne prematuro. Né? Ele tinha sido advertido pelos espíritos venerandos que ele cuidasse da sua saúde, se poupasse para evitar esforços extenuantes. Mas é isso que me chama a atenção, que me impressiona. Um único homem com um crivo extremamente apurado para realizar a triagem dessas mensagens e adequá-las a um todo que compõe o pensamento espírita exarado não só nas 5 obras ditas básicas, mas como também na Revista Espírita e demais obras que são mais esquecidas e negligenciadas de nós espíritas. Falou para mim, né, agora. Bacana. Eu nem sabia que tinha sido escutado, né, na primeira fala, porque caiu para mim aqui de uma forma completa. O que realmente me chama a atenção no método de Kardec, né, considerando aí os pontos que a Eugênia falou, né, de uma forma bem didática, bem objetiva, e também de alguma forma o Eduardo ele tratou, né, primeiro, assim, é um método de vanguarda, né, inclusive é um método que hoje, de alguma forma, é muito utilizado em vários campos da ciência. Trabalhou com conciliação indutiva, né, que é algo que a gente observa muito hoje dentro das pesquisas acadêmicas, principalmente dos cursos de doutorado, né, e de mestrado. Mas, assim, realmente foi o espírito científico, né, que Allan Kardec possuía. Né? Primeiro porque, ao observar o mundo espiritual, ele notou que era necessário uma análise dessas informações que vinham do mundo espiritual. Allan Kardec não aceitou tudo que vinha do mundo espiritual. Tanto é que você vai encontrar dentro da obra dele vários capítulos, por exemplo, o capítulo 16 da Gênesis, que fala teoria da presciência, onde ele coloca lá que não é qualquer espírito que tem a capacidade de prever fatos futuros, né? Ele percebeu claramente que os espíritos são falíveis, né? Ele percebeu claramente que os médiuns são falíveis, né? Ao longo da obra, por exemplo, o capítulo Dissertação Espírita, do livro dos médiuns, ele faz uma análise crítica das mensagens que vinham do mundo espiritual, naquela parte que fala de comunicações apócrifas, né? Mas se você vai observar que o método que Kardec utilizou era todo muito bem estruturado. Primeiro ele definiu o objeto de pesquisa, o objeto de estudo, que eram os espíritos, a relação dos espíritos com o mundo corporal e as consequências morais. Observou e analisou, né, os fenômenos, inclusive presencialmente. Nós vamos ver vários relatos da pesquisa de campo de Kardec nas revistas espíritas, né? Revistas espíritas, essas que artigos deram origem, inclusive, essas 5 obras, né, que faz parte de um conjunto de obras que o próprio Allan Kardec chamou de obras fundamentais do espiritismo. Nós falamos de 5 obras básicas, mas Kardec nunca falou de 5, nunca restringiu a obra organizada por ele sobre a influência dos luminares espirituais a 5 obras, mas são 22 obras. Né? Então, nós vamos ver parte da Revista Espírita contida em outros livros. Ele observou, fez a pesquisa de campo, depois trouxe a teoria das manifestações espíritas para o Livro dos Médiuns e outras obras também.
Então, assim, nós vamos ver o arrojo metodológico de Kardec. Depois, ele estabelecimento, né, de leis que regem os fenômenos. Então, ele observava os fenômenos e depois buscava estabelecer as leis que regem os fenômenos, né? Então, observava, formulava hipóteses, procurava verificar a veracidade dessas hipóteses e, em cima disso, estabelecia leis, né? Vamos pegar, por exemplo, o Livro dos Espíritos, a segunda parte, o Mundo Espírita dos Espíritos. Nós vamos ver lá, como atesta, por exemplo, o pesquisador Cosme Massi, 6 leis fundamentais da fenomenologia espírita, né, que são estendidas no Livro dos Médiuns. Depois ele observa, por exemplo, as consequências morais dessas leis, tanto para a aplicabilidade na vida dos desencarnados, mas também dos encarnados. Ou seja, o método de Kardec foi um método de vanguarda, né, um método que considerava as questões objetivas da ciência, mas também as questões subjetivas, né, as questões que hoje nós estudamos muito nas ciências humanas, né, na área da ciência humana. Então, realmente, foi um cientista não acadêmico, porque ele não era de academia, era de comunidades científicas, era um cientista que pensou fora do seu tempo, né? Como eu citei aqui, o Edgar Morin, por exemplo, se você pegar o pensamento do Edgar Morin de vários pontos, você vai ver que a obra de Kardec já contempla isso em meados do século XIX. Se você pegar o trabalho de Thomas Kuhn, por exemplo, que o Eduardo estuda, você vai ver também que foi um grande epistemólogo do conhecimento científico, você vai ver também que teve a progressão histórica da ciência espírita, né? Você vai pegar, por exemplo, obras póstumas, se fala, né, do que seria o futuro do espiritismo, os momentos que o espiritismo iria passar, lá na parte da constituição do espiritismo. Então, você vai ver a obra de Kardec, o trabalho de Kardec, de uma forma vanguardista, né? E ele realmente era um espírito muito especial, né? Os próprios espíritos que organizaram esse conjunto que forma a teoria espírita, né? O núcleo teórico da doutrina espírita, chamam ele de mestre, né? Então, não era qualquer espírito, era realmente um bom espírito, né? Um espírito muito elevado. E conseguiu realmente completar sua missão aqui na Terra, trazendo e legando a nós, que estamos aqui, após 163 anos, né, bebendo na grandiosidade desses ensinamentos. Então, na minha visão, seria isso, ok? Muito bom estar aqui com a Eugênia e com o Sérgio, muito bom. O que me chama a atenção no método de pesquisa de Allan Kardec? Wilton, que pergunta, Wilton, tudo me chama a atenção no método de Kardec. Kardec, ele consegue trabalhar com a metodologia das ciências humanas, consegue trabalhar com a metodologia das ciências naturais. Com Kardec, ele percebe que era necessário criar novos protocolos de pesquisa em alguns momentos. Então, vamos tentar sistematizar a resposta. Kardec tem cuidados conceituais. Kardec abre o Livro dos Espíritos falando pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux. Para palavras novas, para conceitos novos, coisas novas, necessitam-se palavras novas. Kardec vai ter um cuidado conceitual sempre, teorias. Depois, Kardec vai lançar mão de protocolos metodológicos que vão demonstrar que aquele fenômeno das mesas, né, das mesas flutuando, das mesas se mexendo, era um fenômeno real, não era fraude. Depois ele vai conseguir perceber, a metodologia dele avança, ele vai conseguir perceber que eram espíritos. Então, podemos separar de início a metodologia de Kardec em antes e depois ele concluir que eram espíritos. E Kardec não vai pular nenhuma etapa dessa metodologia. Kardec ele vai lançar mão, por exemplo, de investigar os vários tipos de mediunidade, como o Sérgio estava falando, como a Eugênia também tocou. Então, o que é que me impressiona? Entender que Kardec, em 1957, na segunda metade do século XIX, ele estava à frente do seu tempo. Como é que nós podemos provar isso? Eu vou me estender um pouquinho, mas eu vou tentar não me estender tanto. O Césio falou de um epistemólogo chamado Thomas Kuhn. Thomas Kuhn fala que quando nós estamos diante, um cientista está diante
de um objeto de estudo que está fora do paradigma, o cientista ele fica sem chão, o cientista ele fica perdido. Por quê? Porque os métodos, os protocolos são criados para atender, para investigar os objetos de estudo tradicionais. Kardec, quando ele percebeu que ele estava diante de espíritos, ele começou a criar protocolos novos, adequados para investigar espíritos. Isso é uma coisa revolucionária. Nós estamos aqui mais de 160 anos após o livro dos espíritos e a ciência ainda não aceita a existência dos espíritos, assim como não aceita a existência da mediunidade, assim como nem aceita o animismo, o poder da mente. Lá atrás, as mesas estavam flutuando e Kardec verificou se seria a mente, se seria animismo, e ele percebeu que não era. Então, Kardec ele fazia perguntas mentais, Kardec fazia pesquisa de campo, Kardec, eu estava anotando aqui, ele vai investigar, por exemplo, o diagnóstico de médicos que estudaram, que investigaram fenômenos lá na região de Morzine. Então, enquanto os médicos tratavam como histeria coletiva, Kardec ele vai apontar falhas metodológicas daqueles cientistas que investigaram o fenômeno, dizendo, olha, vocês não observaram o comportamento, vocês não investigaram a mudança de personalidade, vocês não investigaram o modo como as pessoas se apresentavam, como estavam supostamente em histeria coletiva. Então, Kardec ele vai além desses estudiosos que eram profissionais e competentes da área. Kardec ele vai começar a investigar a mediunidade e ele vai descobrir vários tipos de mediunidade. Hoje nós temos tudo aí. Kardec vai descobrir as várias formas e possibilidades de comunicação com os espíritos. Depois, Kardec vai ter, como o César estava falando, Kardec vai ter o cuidado, o Wilton, vai ter o cuidado de tratar com os espíritos como se fossem homens. Então, ele tinha, como eu tentei falar na primeira pergunta, ele tinha 2000 anos de tradição religiosa. Olha, existe o céu, ou existe o inferno, ou talvez exista um umbral. O que é que Kardec vai fazer, como a Eugênia falou, e o César? Não. Eu vou investigar com os espíritos como é que eles estão na vida após a morte. Então, olha o método de Kardec. Ele vai chamar um suicida, um espírito que era conhecido, uma pessoa que era conhecida por ter sido problemática, depois uma pessoa boa, depois uma pessoa muito boa, e depois uma pessoa que era conhecida por sua nobreza. Isso tem um nome. Pesquisa qualitativa, Wilton. Então, o resultado dessa investigação, ele lança um livro chamado O Céu e o Inferno. Quando ele vai lançar o Livro dos Espíritos, Kardec ele demonstra ser um excelente sociólogo. Ele situa toda a base histórico, teológica, religiosa, social das religiões, para depois mostrar para o leitor como o espiritismo se encaixa como uma nova perspectiva revolucionária a partir do que já tinha na época. Bom, para terminar, mais um assunto que seria uma live inteira. Para terminar, como o César acabou de falar, Kardec ele consegue perceber imediatamente as gigantescas consequências morais dos estudos dele. Então, se existe vida após a morte, qual é a relação disso com o bem, com o mal? Existe alguma relação? Então, Kardec, investigando a vida após a morte, ele vai redescobrir o cristianismo, não enquanto igreja institucionalizada, ele vai redescobrir o cristianismo enquanto princípios morais, que ele diz que são princípios universais e atemporais. Então, tudo isso, para mim, é impressionante. Então, para tentar fechar um raciocínio, tendo Thomas Kuhn como referência, quando um cientista estuda usando protocolos normais, esse cientista, para Thomas Kuhn,
faz ciência normal. Quando um cientista tem que criar novos métodos de estudo, esse investigador passa a fazer ciência revolucionária. A meu ver, Kardec fez ciência normal e ciência revolucionária quando investigou a vida após a morte. Muito impressionante. Enfim, Kardec também tinha um excelente conhecimento epistemológico. Kardec sabia, entendia de ciência. Kardec sabia que a cientificidade de um estudo ela se dá através do método. Kardec sabia que o espiritismo não ia ser aceito pela ciência rapidamente. Kardec, inclusive, argumentou contra isso. É um livro que nós lemos pouco, que é o que é o espiritismo. Então, você investigar Kardec, tendo como referência a metodologia de pesquisa acadêmica, você fica se impressionado com a excelência do que Kardec fez. Enfim, eu acredito que a gente vai poder desenvolver isso melhor depois. Muito bom estar aqui com o César, com a Eugênia e contigo hoje. Ótimo, meu irmão. Ótimo. Muito bom para nós que estamos ouvindo aqui essas opiniões altamente qualificadas, né? A gente sempre aprende muito ouvindo vocês. Nós vamos agora começar com a Eugênia, na próxima pergunta. É uma pergunta bem interessante, porque as pessoas não conseguem buscar nela o sentido real, né? E eu pergunto para você, Eugênia, por que o Espiritismo é o grande consolador? Está ouvindo, não? Seu microfone está desligado aí. Bom, por que o Espiritismo é o grande consolador, não é? Eu perguntaria, será que não é um grande consolo nós termos a certeza de que essa existência carnal ela é apenas uma etapa em uma vida maior que a vida do espírito, que não finda, começa, mas não se extingue jamais? Será que não é consolador saber que os erros que cometemos nessa breve existência terrenal, carnal, que nos confina, num certo sentido, do berço ao túmulo, na visão materialista, esses erros cometidos podem ser reparados em existências futuras? Será que não é uma grande consolação saber que o que experimentamos aqui de dor, de sofrimento, de dissabor, de aflição, é momentâneo, é fugidio e não é capricho das leis, quaisquer que sejam elas, mas sim um retorno justo, um efeito absolutamente justo de uma lei amorosa que a todos rege. Então, vejo que a consolação ela permeia todo o ensino espírita, desde a afirmação de que essa é apenas uma etapa de uma vida maior, mais elastecida, a vida do espírito, que não cessa, até aquela que diz que o que experimentamos aqui não é fruto do acaso ou de uma inteligência caprichosa, mas sim de uma criação nossa. Também ainda vejo a consolação nas possibilidades inúmeras, nas possibilidades infinitas que são desveladas para todos nós. Uma vez nessa lide, o espírito forja a si mesmo, se autoconstrói, se burila, e esse finalismo que já traz no seu bojo a felicidade certa, garantida a todos nós. Uma felicidade alcançável, possível, quando nós atingirmos o grande finalismo da criação, que é a evolução máxima, a condição de espírito puro, co-criador cósmico. Então, eu vejo que em toda parte
parte, em tudo que os espíritos desvelam, há a consolação presente. A consolação, eu diria, é a grande palavra, né, tag, que encerra toda a sublimidade do ensino dos espíritos, no meu entender. Bacana. Para mim, né? Assim, eu coaduno com tudo que a Eugênia colocou aí, né? Esse aspecto consolador da doutrina, porque a consolação do Espiritismo, ela advém também do próprio esclarecimento trazido pela doutrina espírita, né? Então, o indivíduo, nós, seres imperfeitos, espíritos imperfeitos, repletos de paixões, nós estamos ainda vivendo situações de dor. Mas no momento que nós temos uma visão de mundo, né, nós olhamos por um paradigma, né, que nos traz a consciência a respeito do porvir, do futuro, muita coisa, né, pode mudar diante do nosso comportamento, os nossos sentimentos e as nossas emoções. E a doutrina espírita, ela realmente surge no sentido não só de esclarecer tecnicamente algo, mas trazer à tona a necessidade da vivência espírita, da vida espírita, da vivência espírita, que é a vivência prática, que busca alinhar a teoria com a prática, né? Então, ao longo da obra organizada por Kardec, nós vamos ver exatamente a aplicabilidade prática que nós espíritas temos que exercer, né? Me lembro, quando nós lemos esse terceiro capítulo, o método do Livro dos Médiuns, Kardec fala, em um determinado momento ele fala dos materialistas, dos incrédulos, e depois ele entra em classes que retratam os tipos de espíritos. E lá tem uma classe que me chama muita atenção, que é o espírita cristão, que seria o modelo do espírita esclarecido. E aí eu abro um parênteses, o espírita esclarecido é aquele realmente que procura entender a doutrina espírita à luz das obras organizadas por Kardec, né? Eu sempre digo que a obra organizada por Kardec teve a participação dos espíritos, mas também teve uma grande participação dele, né? Se você observar, por exemplo, a Revista Espírita teve muito mais participação dele que dos próprios espíritos. E é o trabalho mais volumoso de Kardec, são 12 volumes, né? Das 22 obras, 12 vêm também do trabalho hercúleo de Allan Kardec. Então, no momento que a gente começa realmente a ver, dentro das obras organizadas por ele, a importância da gente estudar essas obras para entender a filosofia espírita que norteiam as nossas práticas, nós vamos perceber como é grandioso esse trabalho. Por exemplo, nós temos a terceira parte do Livro dos Espíritos, parte essa intitulada Leis Morais. As leis morais é o guia dado pelos espíritos superiores a Allan Kardec para que os seres encarnados e os seres desencarnados pudessem atingir a perfeição moral, que é o último item das leis morais, né? Observe que as leis morais, terceira parte do Livro dos Espíritos, vai dar origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra lindíssima, maravilhosa, que nos conforta, que acolhe as pessoas que adentram nas casas espíritas com sofrimento, a obra que traz a essência do ensinamento do Mestre Jesus, que foi um espírito, né? O espírito puro, por natureza, que conduziu à elaboração dessa grande obra que é o Espiritismo, é o espírito, né, que nós vamos ver que coordena esse movimento, né, para o surgimento do Espiritismo na Terra. Então, observe que a conexão entre o conhecimento, né, da doutrina espírita, que vai direcionar o indivíduo à prática, à vida espírita, que vai levar ele gradativamente à perfeição moral. Então, o Espiritismo é consolador, ele acolhe as pessoas, mas não só acolhe, esclarece. E o esclarecimento, que objetiva formar o adepto esclarecido, como está lá na terceira parte do Livro dos Médiuns, no capítulo Método, objetivo, acima de tudo, fazer com que esses adeptos pratiquem, mas entendendo o que estão praticando. Pratiquem, mas compreendendo aquilo que estão praticando. E não fiquem só ativistas, né? Ativistas que produzem a prática, mas não entendem o que se faz, né? Eu sempre coloco, nós hoje, dentro do movimento espírita, nós temos estudos maravilhosos dentro das casas espíritas, norteados pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra linda. Só que os espíritas, nós espíritas, muitas vezes esquecemos que o Evangelho segundo o Espiritismo,
que traz as reflexões espíritas sobre as passagens do Mestre Jesus, das frases morais do Mestre Jesus, essa obra vem da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a parte que fala sobre as leis divinas e naturais, que é esse código de conduta, tanto para os encarnados como para os desencarnados, que o objetivo é levar o indivíduo à perfeição moral. Então, se nós entendermos, buscarmos estudarmos a terceira parte dos Espíritos, as leis morais, e depois olharmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estaremos olhando o Evangelho segundo o Espiritismo com um olhar espírita. Muitos não fazem isso. Muitos leem o Evangelho segundo o Espiritismo, mas ainda com o olhar atávico católico, o olhar atávico protestante. Então, você está lendo aquilo ali, está até compreendendo de alguma forma, mas talvez não esteja olhando com a filosofia espírita. Então, o Espiritismo é consolador porque ele acolhe, mas, acima de tudo, ele esclarece. E nós precisamos, acima de tudo, esclarecer à luz do pensamento espírita, à luz do pensamento organizado pela obra, essa gigantesca obra, né, que vai gerar frutos para anos à frente aí, que as obras organizadas por Allan Kardec. Então, seria essa a minha visão. Hilton, rapaz, você me deixar por último para falar, depois da Eugênia e do Césio, não resta muita coisa não, viu, Hilton? Olha, mas antes eu queria voltar à primeira pergunta, se você me permite. A primeira pergunta, se não me engano, o que é que te impressiona? Não, foi a segunda. O que é que te impressiona no método de Kardec? E a primeira foi, por que o Espiritismo, o livro dos Espíritos, é um conhecimento revolucionário? Eu acho importante pontuar, antes de falar do Consolador, é importante pontuar, Wilton, que o Espiritismo, Kardec apresentou algo que, em termos de... Aí o Césio usou todo o jargão técnico, então vou me permitir falar um pouquinho. Em termos de epistemologia, em termos de teoria do conhecimento, o que o Espiritismo apresenta é algo extremamente singular. Kardec propõe uma união epistemológica entre ciência e religião, Wilton. Imagine-se que nós tínhamos aí há 2000 anos de separação entre o que são estudos religiosos e o que são estudos científicos. E essa separação ela vai se tornar extremamente consistente a partir do Renascimento e depois com o Iluminismo, quando as ciências naturais vão normatizar o conhecimento. Então, aquilo que era vida após a morte era investigado pela metafísica, investigado pela teologia, e a religião abraçava isso com seus dogmas, abraçava isso com seus livros sagrados, abraçava isso com a sua fé, não necessariamente raciocinada, porque, repito, eram perspectivas dogmáticas, mas o que Allan Kardec vai dizer de revolucionário é, não, podemos estudar a vida após a morte utilizando os mesmos métodos das ciências naturais. Isso é extremamente revolucionário, Milton. Com relação, por que a doutrina espírita... Portanto, é uma aliança entre a ciência e a religião, que avança na filosofia, como o Césio estava falando, como a Eugênia também falou. Bom, segunda pergunta, por que o Espiritismo é consolador? Wilton, imagine-se que o ser humano ele sempre pergunta, né, desde sempre, existe vida após a morte? O que é o certo? O que é o errado? Existe o inferno mesmo? Vou para o inferno? Vou para o céu? Vou ficar eternamente no inferno? Vou ficar eternamente no céu? O ser humano perguntava, por que quando nasce pobre, doente, aquele ali nasceu bonito? Por que nasce uma pessoa inteligente? O Césio, como Eugênio, e nasce pessoas como eu. Por que existem essas contradições? Crianças que nascem em castelo, crianças que duram 2 horas, nascem sem pernas, doentes, morrem logo. Quais são as causas das chagas da existência humana? Quais são as causas das misérias? O Espiritismo ele vai propor uma resposta racional, que ao mesmo tempo que avança em todas essas perguntas, permite
que essas perguntas, que as respostas sejam dadas assentadas numa fé raciocinada, que a razão, o bom senso substitui os dogmas, substitui a fé cega, a razão e o bom senso e os experimentos, a prática, substituem os livros sagrados do mundo. Então, isso é muito consolador. Isto é muito consolador. É verdade, meu amigo. É a mais pura verdade. Eu penso que um dos grandes consolos da doutrina espírita é nos fazer conhecer um pouco Deus. Todo o resto é consequência desse conhecimento. Né? Nós vamos agora para mais uma pergunta. Ainda tenho mais uma pergunta que é para todos. Não posso me furtar de fazer essa pergunta para todos os três. Né? Qual a relação entre o espiritismo e a ciência? Fica contigo aí, Eugênia. Desculpa, você pode repetir a pergunta, Tito, porque está com muito ruído e falhou e eu não ouvi. Qual a relação entre espiritismo e ciência? Pergunta bem simples. Não conseguiu ouvir ainda? Alô? Conseguiu ouvir, não? Espiritismo é ciência, né? Agora, talvez você tenha querido dizer, não sei, talvez você tenha pensado, você me corrija se eu estiver errada, a relação da ciência espírita, do espiritismo, do pensamento espírita com a ciência tradicional, das academias, né? Eu não sei responder exatamente qual é a relação, porque, na verdade, no meu entender, né, eu que transito um pouco pela academia, eu não vejo, pelo menos nas áreas em que transito, né, matemática, física e afins, eu não vejo nada de espiritismo exatamente na seara acadêmica, no meio acadêmico. Mas sei que no universo das pesquisas de experiência de quase morte, mas no âmbito da saúde, há grandes pesquisadores, não só no Brasil como no mundo, que se dedicam e se debruçam. Né? Mas, especificamente, na área em que eu atuo, que é ciência pura, matemática, e dentro da matemática, talvez o que há de mais puro, mais abstrato, mais descolado da realidade, que é a álgebra, eu não vejo nenhuma correlação com o espiritismo, tá? Mas, assim, voltando no âmbito da saúde, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, há pesquisadores, há aqueles que se dedicam, né? Aqui poderíamos citar o Alexandre Moreira, né? Alexander, aquele rapaz de Juiz de Fora, que inclusive interage com o continuador das pesquisas e dos estudos de Ian Stevenson, né? Que é o Tim Tucker, salvo engano, lá na Virgínia. Então, assim, há muita gente que se debruça no âmbito da saúde. Né? Aqui na UFC, a orientadora do Césio, né? Que eu acho que ainda é orientadora do Césio, a Ângela Linhares, e outros. Mas na minha área especificamente, zero correlação. O espírito e o espiritismo
são objeto de investigação dos matemáticos. Bacana, bacana escutar a Eugênia, né? Eu, assim, como a Eugênia colocou, eu tenho a sorte, né, de ser orientando talvez, de uma das maiores cientistas, né, espíritas vivas na atualidade, né, que é a Ângela Linhares, né? Isso é fácil de você comprovar, não é porque eu seja filho acadêmico dela, né, mas se você tiver uma curiosidade, né, eu já tive essa curiosidade, de entrar no site da CAPES e colocar lá a palavra espiritismo para ver o número de publicações de teses e dissertações de mestrados e teses de doutorados, nós vamos ver em torno de 243, se não me foge o número de publicações de pesquisas científicas, de mestrado e doutorado que acontece no Brasil. Pelo menos aí, 30 a 40 são orientações da Ângela Linhares, né? Então, sobre espiritismo, né? Eu sou um exemplo, minha dissertação de mestrado foi sobre espiritismo. Minha futura tese de doutorado vai ser sobre espiritismo também. Então, na área das ciências humanas, isso já é fato. Na área da saúde, isso é fato também. Já existem linhas de pesquisa que permitem a abertura para você fazer pesquisa relacionada a espiritismo. Eu, com a Eugênia, eu tenho formação em física, né? Uma das minhas formações é física, e realmente não existe, pelo menos eu desconheço, dentro da academia da física matemática, pesquisas relacionadas ao transcendente. Até porque o paradigma hegemônico que rege a academia ainda é um paradigma com muita influência materialista, com muita influência positivista, é muito cientificista, ou seja, existem padrões de crença, existe uma ideologia dentro da ciência, que é o cientificismo, muito pautado em padrões de crenças, né, que não são, na verdade, não são verdade, mas eles acreditam que sejam verdades. Então, se você vai pesquisar, propor uma pesquisa relacionada ao transcendente, dependendo da linha que você vai, principalmente nessa área da física matemática, isso já é abominado de imediato, né? A física quântica, por exemplo, que é uma área que eu estudo muito, né, que eu tenho especialização nessa área, não é, de maneira alguma, uma linha que visa, dentro da academia, se aproximar do transcendente, né? Isso é utópico, achar que a física quântica está querendo provar espírito, não é esse o objetivo dentro da academia. Existe, sim, físicos que têm uma visão pessoal, têm uma leitura pessoal sobre a teoria quântica. A teoria quântica tem várias linhas de interpretação, desde o realismo ao positivismo, passando pelo idealismo, né, que é da filosofia, a visão de mundo idealista, que traz o possível diálogo, né, e eu, às vezes, ministro cursos que trago essa visão idealista para um diálogo com a espiritualidade, mas não especificamente com o espiritismo, né. Então, e na minha visão, estudando a obra de Kardec, o pensamento e a obra organizado por Allan Kardec, que eu já estudo há 17 anos, me dedico a isso, né, por gostar, né, e o espiritismo, para Kardec, era uma ciência, né? Para Kardec, o espiritismo era uma ciência e uma filosofia, que tinha um aspecto moral, né? Que às vezes as pessoas confundem com religião. Não que a religião seja ruim, maravilhosa, mas o espiritismo, para Kardec, era uma ciência e uma filosofia. E religião no sentido filosófico da palavra. Então, o espiritismo é uma ciência, só que é uma ciência não no padrão convencional, né? Tanto é que lá na introdução do Livro dos Espíritos, tem lá o espiritismo e a ciência, né? E Kardec dizia que a ciência da sua época não era competente para tratar das questões do espírito, porque a ciência normal, né, a ciência natural da sua época, buscava entender a matéria, os fenômenos relacionados à matéria. E o espiritismo estuda o espírito. O objeto de estudo do espiritismo não é a matéria, não é aquilo que nós físicos estudamos na academia, no mestrado, no doutorado. O objeto de estudo do espiritismo é o espírito e as consequências morais que decorrem da relação dos espíritos com o mundo corporal, né? Mas o espiritismo é uma ciência. Um grande pesquisador, né, que eu utilizo muito como referência nos meus trabalhos de pesquisa, se chama Silvio Shibeni. E o Silvio Shibeni é um professor PhD, né, de filosofia da ciência. Ele tem um artigo fantástico que eu recomendo vocês lerem, estudarem, que ele fala sobre a excelência metodológica do espiritismo, onde ele lá
ele fundamenta, né, que o espiritismo é uma ciência, realmente. Né? Ele mostra, baseado nesses epistemólogos, né, o Lakatos, o Popper, o próprio Thomas Kuhn, fundamentando, né, ele consegue fundamentar e mostrar, fazendo o diálogo entre o pensamento de Allan Kardec e esses epistemólogos, que o espiritismo realmente tem uma excelência metodológica. Né? E hoje nós vamos ver aí vários e vários pesquisadores, um pesquisador, né, que fez um trabalho muito bonito, um rapaz novo, que teve inclusive na federação recentemente, desse encontro, né, da Liga de Pesquisadores Espíritas, o Marcelo Gulão, né, ele mostra claramente lá, se não me engano, na dissertação de mestrado dele, né, como realmente Kardec precisou, ele destrinchou o método de Kardec, fez grandes pontuações aí sobre a orientação, na minha visão, hoje, dentro da área da saúde, do maior pesquisador espírita vivo, que é o Alexandre Moreira de Almeida, né? O Alexandre Moreira de Almeida, realmente, na área médica, na área de saúde, a gente tem que tirar o chapéu para ele, né? Porque ele realmente produz ciência, né? E leva a ciência, né? Essa ciência espírita para fora do Brasil, através de artigos e periódicos, os grandes periódicos internacionais de psiquiatria ligados à saúde e espiritualidade. Então, nós que fazemos parte da Casa Espírita, eu vi até uma pergunta, eu acho que era uma irmã, né, que ela colocou aí, nós podemos fazer ciência, sim, dentro da Casa Espírita, né? Podemos, sim, formar grupos de pesquisa para estudar as manifestações mediúnicas, as manifestações espíritas, manifestações mediúnicas e anímicas. Só que nós, infelizmente, ainda estamos muito condicionados a tratar o espiritismo apenas na faceta religiosa, né? Nós não exploramos o espiritismo na sua faceta filosófica, né? No pensamento filosófico da doutrina espírita, e somos muito tímidos em fazer ciência espírita. Ciência espírita hoje, infelizmente, só acontece mesmo, né, e ainda com grande dificuldade da academia, né, principalmente dentro das ciências da saúde e das ciências humanas. Mas ciência exata hoje é difícil, né, muito difícil, porque ainda impera, né, de uma forma muito hegemônica, o pensamento materialista, né, o pensamento ainda muito reducionista, muito mecanicista das coisas. Mas eu acredito, né, que isso vai mudando, né, conforme vão surgindo pessoas que buscam contribuir dentro da própria ciência, na abertura do pensamento, porque assim, a ciência, ela realmente vem para que a gente possa ter uma consciência ampla, né, possa olhar as coisas sem preconceitos, pesquisar sobre os assuntos de uma forma sem preconceito. Mas, infelizmente, nós nos deparamos ainda com barreiras, né. Eu, graças a Deus, venho aprendendo muito com a Ângela Linhares, e no Ceará, nós temos a Ângela como referência, né? A Ângela realmente é a grande cientista do estado do Ceará hoje, que produz trabalho científico, né? Que produz ciência espírita, né? E nós, às vezes, não conhecemos ela, não sabemos, né? Então, assim, essa é a minha visão, tá certo, Wilson? Só para lhe dizer, amigo, talvez você goste, a Ângela já está aqui na ponta da agulha para fazer uma live aqui bem bacana para nós, viu? Muito importante. Caindo. Vamos para o Eduardo. Qual é a relação entre espiritismo e ciência? Wilton, como é que nós podemos abordar de tantas formas essa pergunta? Kardec, como eu falei na primeira resposta, ele investigou um fenômeno das mesas flutuando, as mesas dançantes, as mesas girantes. Ele poderia ter descoberto que o fenômeno era simplesmente realizado por causas magnéticas. Mas não. Depois de uma cuidadosa e sem pular nenhuma etapa do método pesquisa, que ele descobriu que eram inteligências extracorpóreas. Mas Kardec, ele descobriu que eram inteligências extracorpóreas não porque o objetivo era esse. Ele descobriu porque ele buscava a verdade e porque ele estabeleceu métodos de pesquisa
de uma forma excelente. Então, Kardec, primeiro ponto, buscava a verdade. A ciência, ela ainda busca a verdade, embora, principalmente nas ciências humanas, isso tenha ficado um pouco desgastado com a pós-modernidade, com a crítica ao iluminismo, com a ascensão do niilismo. Enfim, Kardec buscava a verdade. E Kardec descobriu que o conhecimento humano, que nós decidimos chamar de científico, é o melhor conhecimento disponível, apesar das suas limitações. Então, como o Sérgio colocou, Kardec ele vai criticar a ciência ao mesmo tempo em que ele fala o espiritismo deve seguir a ciência. Então, Kardec ele critica os limites da ciência materialista, mas, ao mesmo tempo, ele escreve de forma sofisticada que o pensamento materialista também vai evoluir. Então, para a doutrina espírita, o conhecimento evolui. Como a ciência evolui? Embora, para a academia, essa palavra evoluir, o conceito de evolução, atualmente, por todas as razões que eu já citei, seja um conceito um pouco complicado, para dizer o mínimo. Vamos dar exemplos práticos. Aquilo que era considerado bruxaria 1000 anos atrás, hoje em dia é um fenômeno que a ciência explica. Então, qual é o norte, Wilton? Qual é o norte? A busca da verdade. Então, quando um médico estuda uma doença mental, um problema, se ele buscar a verdade, a resposta pode estar dentro do paradigma materialista, como pode estar fora do paradigma materialista. A pessoa pode estar doente por causa da interferência de um espírito, por exemplo, ou as duas coisas estão acontecendo. O corpo adoeceu, portanto, uma questão somática também é uma questão espiritual. Então, Kardec ele buscava a verdade. A ciência, ela nem sempre busca a verdade, às vezes ela busca aquilo que dá mais lucro. A ciência é uma atividade humana. Kardec sabia que a ciência era e é uma atividade humana, portanto, passível de erros. No entanto, Wilton, Kardec, o último livro de Kardec ele começa a fazer um esforço gigantesco. O último livro, né, do chamado 5, né, principais, que o Sérgio já falou muito bem que a obra da Revista Espírita ela é muito maior, por exemplo, embora uma parte daqueles livros também estejam na Revista Espírita. Na Gênese, Kardec ele faz um esforço gigantesco de tentar alinhar aquilo que ele já tinha conhecimento, que ele já estabeleceu na doutrina espírita, na tentativa de alinhar com a ciência do século XIX. O resultado é um livro chamado Gênese. Então, o que é? A ciência chegou até aqui. O espiritismo sabe esses assuntos. Como é que nós podemos alinhar? O que é que o espiritismo sabe mais? O que é que a ciência ainda não chegou? Como é que nós podemos ajudar a ciência a chegar? O espiritismo, não nos esqueçamos, é uma doutrina evolucionista. O conhecimento humano evolui. Como o Sérgio colocou, hoje a ciência humana é materialista. E ela já está materialista, no mínimo, extremamente materialista, desde o século XVIII. Principalmente quando a gente retornando depois de Galileu e depois de Newton. As ciências humanas elas são novinhas. A partir da Revolução Francesa, a partir da Revolução Industrial, que nós vamos ter uma sistematização epistemológica mais consistente da história, da sociologia. Então, enquanto a Eugênia estava falando, eu fico imaginando um matemático trocando informações com um matemático desencarnado em uma mesa mediúnica, um físico trocando informações com físicos desencarnados. Então, como atualmente críticos da pintura já criticam e analisam pinturas feitas por médios, como hoje à tarde o Éric, a tese de doutorado dele, que ele está estudando, é analisar uma partitura da médium Rosemary Brown, que supostamente psicografou gênios da música. O doutorado dele é isso. Então,
no mais, temos que tirar o chapéu para a doutora Ângela Linhares. Atualmente, já existem mais de 100 teses, doutorado, realizadas na área espírita, mais de 200 dissertações, mestrados, realizados investigando algum ponto da área espírita. Inclusive, o nosso querido Césio produziu um desses trabalhos, e aqui no Ceará nós podemos ter o orgulho que a Ângela Linhares, na linha de pesquisa de espiritualidade, produziu trabalhos acadêmicos que investigam algum ponto. Então, efetivamente, Wilton, o que Kardec propôs é uma aliança entre a ciência e a religião, na medida que a doutrina espírita ela é algo especial. Ela não é uma ciência tradicional, não é uma religião tradicional. Ela é algo que nós ainda vamos alcançar efetivamente, desde que nós busquemos a verdade. Eita, meu amigo, o negócio aqui tá bom demais. Eu vou mudar a sequência de perguntas para deixar a Eugênia responder depois do Césio agora, tá bom? Por favor. Você fica por último, Eduardo. Tá bom, Eugênia? Eu nunca tenho o que falar, Will, desse jeito. Então, vou para o Césio aí, perguntar para ele qual é a relação do Espiritismo com a filosofia. Kardec, muito boa também, né? Assim, só queria dizer que é satisfação minha estar do lado do Eduardo e da Eugênia, tá certo? A Eugênia, eu não tenho muito contato com ela, mas eu conheço o trabalho dela da federação, né? Eu sei que o pessoal gosta muito dela, é uma pessoa muito querida. E é uma pessoa super simpática, pelo que a gente está vendo aí. O Eduardo é meu irmão já de várias palestras, vários cursos aí, né, que sempre a gente está junto aí, desenvolvendo esse diálogo aí. E o Wilson, é um irmão querido que sempre já me chamou várias vezes, já fui várias vezes no centro, e é sempre prazer, né? Mas, voltando à sua pergunta, Wilson, Kardec, só ajeitando aqui, ficou de cabeça para baixo aqui, peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Só um minutinho. Aí, outro tripé. Só um minutinho. Para Kardec, o Espiritismo é uma ciência e uma filosofia, né? Não uma filosofia no sentido convencional da palavra, ou no sentido acadêmico, né? Não uma filosofia no sentido de um sistema, né? No sentido de um sistema que possui ontologia, que possui gnosiologia, que possui metafísica, né? Que possui epistemologia, ou seja, um sistema muito bem estruturado, como acontece dentro das abordagens da filosofia, do marxismo, do hegelianismo, do kantismo, né? Não é nesse sentido, é filosofia oriunda de uma pesquisa científica, porque a partir da década de 60, os epistemólogos do conhecimento científico perceberam que é possível você produzir filosofia de uma ciência, né? Por exemplo, a física quântica. Você tem a mecânica quântica e existem problemas filosóficos decorrentes das descobertas da própria física quântica. Então, surge, desses problemas filosóficos, surgem questionamentos, surgem teorias, surgem perspectivas teóricas. Então, o Kardec fez isso no meado do século XIX. Ele percebeu que a pesquisa científica dele, que era desenvolvida com método experimental, mas também com outras metodologias internas, né, como o Marcelo Gulan mostrou, e o Eduardo também está olhando também agora, ele percebeu que existia uma reflexão filosófica decorrente da relação dos espíritos com o mundo corporal, que é exatamente as reflexões que norteiam a questão moral, da moral espírita, né? Então, o espiritismo é uma filosofia de uma ciência, não é uma filosofia sistemática. Então, tanto é que se você chegar na academia, por exemplo, numa faculdade de filosofia, e dizer que o espiritismo é filosofia, você vai passar vergonha, porque os filósofos vão logo lhe perguntar qual é a estrutura filosófica do espiritismo.
E aí é importante saber, não é porque a gente busca entender de onde vim, para onde vou, quem sou eu, que isso define o espiritismo como filosofia. Isso não é verdade dentro do sentido acadêmico. Né? Para você definir algo como sistema filosófico, tem vários parâmetros. E, ao meu ver, né, como estudo do trabalho de Kardec, eu não percebo isso. Eu percebo realmente que o espiritismo é uma filosofia oriunda de uma ciência. O espiritismo, como ciência, possui questões fundamentais, essas questões fundamentais relacionadas à questão moral, né? Porque Kardec pesquisou a relação dos espíritos com o mundo corporal e as suas consequências morais. Isso mostra que Kardec foi genial, porque ele produziu não só ciência, mas produziu uma filosofia de uma ciência, né? Da mesma forma, por exemplo, a gente não pode dizer que o espiritismo é uma religião porque tem moral, tá certo? Eu estudo religiões comparadas há 20 anos, né? Se você for estudar qualquer tradição religiosa, tradição budista, tradição hinduísta, para você definir isso como uma tradição religiosa, existem outras dimensões além da moral. Então, o espiritismo tem moral, mas não vai ter uma série de dimensões que nós vamos encontrar no budismo, no hinduísmo, no taoísmo, no confucismo e na própria tradição cristã, tá certo? Então, voltando, Kardec considerava o espiritismo uma ciência e uma filosofia decorrente da própria ciência, mas não uma filosofia de espírito de sistema, uma filosofia sistemática, né? Como a gente vai encontrar nas abordagens, nas diversas abordagens filosóficas, dentro do marxismo, hegelianismo, kantismo, né, e etc. Tá certo? Então é nesse sentido. Ok, meu irmão. Você sempre explica muito bem. Sempre. Sem áudio, não estou escutando. Tá sem áudio? Daqui a pouco volta. Tem áudio para vocês? Para mim não tem áudio. Aí, voltou agora? Não? Então vamos para frente. Vou botar a Eugênia aqui. Tá ouvindo, Eugênia? Tá ouvindo? Tem áudio aí, áudio? Alô? Não tá ouvindo? Tá ouvindo, Eduardo? Estou ouvindo bem. Então não é problema meu. É lá. Eugênia, tá ouvindo? O microfone da Eugênia está desligado. É. Não sei se o dela desliga o microfone e o alto-falante ao mesmo tempo. Tá ouvindo, Eugênia? A pergunta agora é para você. Pronto. A pergunta foi feita. Já sei. A per... Bom, eu não tenho nada a acrescentar. A resposta do... É para você. Sei, é mesmo. Eu vou fazer uma... Não, não. A tua é outra. A minha foi completa. E eu não vejo que é aditar alguma contribuição a ela, né? Não, eu vou fazer outra pergunta para você. Você vai me dizer aí qual é a relação... Qual é a relação do espiritismo com a religião? Ah, sim. Tá ruim o áudio. Ah, sim. Bom, eu creio que quando o espiritismo toca as questões morais, e Kardec frisa, né, que a moral dos espíritos, meu som tá ruim, né? Assim. Eu creio que quando o espiritismo toca as questões morais, e Kardec frisa, né, que a moral dos espíritos, meu som tá ruim, né? Assim.
Nós estamos com dificuldade ali no áudio da Eugênia, né? Não estamos conseguindo ouvir nada do que ela está falando. Eu não estou vendo no Facebook. Não sei se as pessoas estão conseguindo ouvir no Facebook. Mas até caiu agora aqui. Você está me ouvindo bem, Eduardo? Está bem aí o áudio? Estou ouvindo bem. Ouvindo bem, vendo bem. O áudio da Eugênia, né? Então, vamos... Você está ouvindo bem, né, César? Vamos continuar aqui. Infelizmente, a Eugênia está com problema ali. A gente está com problema ali no headphone dela, né? O microfone não está funcionando. Vamos para frente, né? Depois dessa pergunta que eu vou fazer ao Eduardo, aí a gente abre para as considerações finais, tá bom? Ok? Tá bom. Eu vou perguntar ao Eduardo a pergunta mais fácil de todas, que ele é o último, né? Tem que ser mais fácil, porque não tem mais argumento para falar, né? Tá bom, Eduardo? Tá bom. Por que Kardec disse que estudou a vida após a morte, deixando de lado a metafísica? Ele disse que ia fazer a pergunta mais fácil para mim, por que Kardec escreveu que deixou de lado a metafísica? César, foi tu que mandou essas perguntas para o Wilton, César? Não, eu não. Eu estou aqui também. Olha só. César, depois nós temos que debater sobre a tua resposta, viu? Mas, enfim, Wilton, eu não sei se te escutaram bem. Se eu te escutei bem, a tua pergunta é: por que Kardec escreveu que ele investigou a vida após a morte, que ele estudou os espíritos deixando de lado a metafísica? Bom, pois bem, Wilton, a humanidade, já no século IV a.C., ela perguntava pelo arquê das coisas. Ela perguntava o que é o ser das coisas, fazia uma pergunta ontológica. A humanidade, já com Sócrates e com os pré-socráticos, portanto, estamos falando aí de 400 anos antes do Cristo, 400 anos antes de Jesus, a humanidade já fazia as grandes perguntas da estética, da ética, da ontologia, como também, nesta época, já havia, né, os filósofos naturalistas. Então, ele fazia a pergunta: o que é o princípio de tudo? O que é o arquê? Mas atenção, hoje, em 2020, portanto, 2020 anos depois, 2000 anos depois, nós estamos falando de 400 antes de Cristo, quando hoje nós fazemos a pergunta: o que é o princípio de tudo? A resposta ela é obtida através de um acelerador de partículas. A física vai responder a pergunta através de experimentos, através da matemática. Portanto, quando os gregos perguntaram o que é o ser, o que é o belo, o que é o justo, o que é o certo, o que é o errado, existe vida após a morte, as respostas eram mitológicas, eram teológicas, mas começaram a se tornar racionais. Nasce, portanto, a filosofia. Me acompanhe, Wilton. Só que a filosofia ela não tinha as perspectivas técnicas atuais, óbvio que não. Então, e os filósofos, de forma brilhante, mesmo sem as técnicas e as metodologias e os laboratórios contemporâneos, eles ofertaram respostas brilhantes. Então, uns vão dizer: o princípio de tudo é a água, o princípio de tudo é o fogo, o princípio de tudo é o número, no caso de Tales. Então, os filósofos eles vão fazer uma investigação metafísica, um dos sentidos da metafísica. Portanto, eles vão responder às grandes perguntas da humanidade para aquele que está além da física, além da matéria. Eles vão responder, oferecer respostas.
E essas respostas, gigantes como Aristóteles, gigantes como Sócrates, homens brilhantes como Platão, essas respostas, elas vão ser as respostas que vão ser trabalhadas no mínimo aí por 2000 anos. Portanto, a metafísica vai ser o conhecimento que vai oferecer resposta para as grandes questões da humanidade. O que é o ser, o que é o certo, o que é o errado, o que é o justo. Até na linguagem eles avançaram, são perspectivas. Então, o pensamento aristotélico, o pensamento da metafísica de Platão, são pensamentos que vão dominar a humanidade. Assim como na medicina nós vamos ter perspectivas também que se aproximam disso. Enfim, porém, no século XVIII, com Galileu, com Newton, com esses grandes espíritos que reencarnaram, eles começaram, Wilton, a pergunta foi sua, então espere a resposta. Eles começaram a responder estas mesmas perguntas ontológicas através de experimentos, através da matemática. Então, o conhecimento humano ele vai ser normatizado principalmente através da física, da química e da matemática, mas principalmente através da física. Então, Galileu, por exemplo, ele vai fazer uma gigantesca revolução. Newton vai fazer uma gigantesca revolução no conhecimento humano. Uma revolução epistemológica, portanto, do conhecimento humano. Então, a metafísica, que oferecia respostas, ela vai ser, aos poucos, substituída pelas ciências experimentais, pelas ciências naturais. A filosofia vai dando espaço para a física, para a química. O que é que Allan Kardec vai dizer? Eu estudei um mundo espiritual, mas não dentro de uma perspectiva teológica, religiosa, lançando mão de uma fé não raciocinada. Eu estudei o mundo espiritual analisando papéis, empirias, psicografia. Eu analisei o mundo espiritual investigando diálogos com espíritos. Eu investiguei o mundo espiritual sistematizando na prática, como os espíritos se comportam, o que eles falam, como eles argumentam. Eu investiguei o mundo espiritual, portanto, deixando de lado a metafísica. Então, me lembrando da tua pergunta anterior, Wilton, não existem milagres no espiritismo. Ah, Eduardo, o que é que Allan Kardec vai falar das feiticeiras? As feiticeiras, quando elas fazem algo, não se trata de um conhecimento que está além da natureza, é um conhecimento que, portanto, suspende as leis da natureza. Não se trata disso. Kardec vai falar das feiticeiras como dentro de uma perspectiva que, no futuro, a ciência vai entender o que elas fazem. Então, quando Kardec fala essa famosa frase, Wilton, Kardec teve razão. O mundo espiritual, Deus. É claro que existem questões, como o Sérgio colocou, que a ciência não dá conta. E aí, ponto para Kardec de novo. Estou quase terminando, Wilton. Então é o seguinte, a ciência materialista gosta de trabalhar com repetição. A ciência materialista gosta de trabalhar com controle. A ciência materialista precisa matematizar, precisa, portanto, quantificar, precisa repetir o fenômeno, precisa perceber que o fenômeno tem uma necessidade de predição, principalmente nas ciências duras, né, mais exatas. O que é que Kardec vai fazer? Pois não, eu vou evocar o mesmo espírito 10 vezes. Eu vou fazer a mesma pergunta para vários espíritos. Em países diferentes, como o Sérgio colocou, a Eugênia também, em locais diferentes, ponto para Kardec. Então, Kardec ele não vai lançar mão de experimentos mentais, de ontologia, de sistemas filosóficos, por mais sofisticados que sejam. Kardec vai dizer, eu investiguei o mundo espiritual utilizando os mesmos métodos das ciências naturais. Wilton, isso é revolucionário.
Isso, agora é claro. Aí, pensando em Thomas Kuhn, para terminar, pensando em Thomas Kuhn, sim, é óbvio que Kardec teve que criar novos métodos. Poxa, objeto de estudo novo, método novo. Porque senão Kardec tinha ficado dentro do paradigma. Então, para terminar mesmo, a doutrina espírita ela não tem compromisso com essas caixinhas de conhecimento que nós criamos para podermos investigarmos as coisas de uma forma cientificamente aceita. A doutrina espírita não tem compromisso com aquela caixinha de conhecimento que a gente chama de religião. A doutrina espírita não tem conhecimento, não tem compromisso com a caixinha de conhecimento que nós chamamos de ciência materialista. Kardec buscava a verdade. E a verdade é uma busca incessante, é uma busca que nos leva a descobrir que o conhecimento humano evolui. Então, Wilton, não sei se eu respondi, mas é por aí. É por aí, questão da metafísica. Meu irmão, é por aí mesmo. A gente chegamos nos momentos finais da nossa caminhada aqui hoje, né? Espero que a gente consiga levar esse projeto, viu, Eduardo, de espiritismo científico na web, né? Nas lives. Espero que a gente consiga trazer outras pessoas para colaborar, né? De antemão, já convido o Césio para uma live aí, uma palestra online, né? Nessa semana aí eu entro em contato. Essa semana eu entro em contato contigo. Então, vou fazer da Bahia. Coisa boa. Eu estou na Bahia. Coisa boa, coisa boa. A Bahia é bom, a energia aí, o axé, é show de bola. Olha, cadê o Eugênio? Cadê o Eugênio? O Eugênio caiu? Tá chovendo aqui em Fortaleza. Eugênio saiu. Tá. Ela pediu desculpa. Eu queria estar dizendo, viu, Wilson? Isso. Seria interessante também, de repente, o Eduardo colocou aí, César, a gente tem que debater sobre a sua última resposta. A gente pode fazer um estudo depois sobre o aspecto da religião, do espiritismo, o aspecto da filosofia dentro do espiritismo, para a gente ter, além da visão científica, outras visões também, né? É interessante. Ótimo, vamos amadurecer essa ideia. E quem sabe já podemos até marcar um compromisso aqui no próximo sábado, né? De público. Né? Deixa logo amarrado. Sim, A gente acerta. Então, César, faça para nós aí, nós sabemos que o seu conhecimento sobre a codificação de Kardec é muito completo, né? E a gente gosta muito de ouvir você falar, porque a gente aprende muito, né? Também, com certeza. Fale para nós aí o seu pensamento sobre o Livro dos Espíritos, que é o tema desse debate aqui hoje. Eu vejo o Livro dos Espíritos, né, como um tesouro, né, que nós temos, mas um tesouro ainda pouco explorado, né? Se imagina que nós temos um local no oceano onde nós temos um mapa do tesouro, né? Só que nós ainda não mergulhamos suficientemente para encontrar e olhar com claridade esse tesouro, né? Se você pega lá a introdução do Livro dos Espíritos, né, lá está muito claro que o Livro dos Espíritos ele contém a doutrina espírita de uma forma sintética, de uma forma completa, né? Toda a doutrina espírita, de uma forma sintética, se encontra dentro do Livro dos Espíritos, né? Também sabemos que o Livro dos Espíritos ele é composto de 4 partes: causas primárias, mundo espírito dos espíritos, leis morais, esperança e consolação. Cada parte dessa sofreu um aprofundamento que deu origem a uma outra obra: causa primária, Gênesis, mundo espírito dos espíritos, Livro dos Médiuns. Leis morais, terceira parte, deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que eu falei, muito importante ler as leis morais antes de ler o Evangelho, para você ter a visão espírita das máximas de Jesus que está no Evangelho. E Esperança e Consolação deu origem ao livro Céu e Inferno, né? Esperança e Consolação, né, que é algo, sim, fundamental, porque é o resultado do cumprimento ou não cumprimento da terceira parte, leis morais. Os gozos, né, e o sofrimento. A felicidade na terra e no mundo espiritual, a dor, o sofrimento no mundo espiritual e na terra. Então, assim, é uma obra riquíssima, profunda, muito profunda,
que se relaciona com as outras obras, né, que foram organizadas por Allan Kardec, né? E nós, espíritas, ainda não mergulhamos o suficiente nessa obra, né? Porque o Livro dos Espíritos não é para ser lido, né? O ideal é que a gente estude o Livro dos Espíritos. E um ponto interessante também, que é uma orientação do próprio Kardec, é que antes de começar a estudar o Livro dos Espíritos, nós estudamos a grande pergunta, o que é o Espiritismo? E aí tem um livrinho chamado O que é Espiritismo, para nos trazer essa grande para nos trazer o entendimento em torno dessa grande pergunta. Então a gente lê o livro O que é Espiritismo, depois parte para o Livro dos Espíritos para ter a visão sintética completa da doutrina. E a partir do Livro dos Espíritos a gente vai para as outras obras. E estuda em paralelo, como Kardec orienta, as revistas espíritas. Hoje nós temos a faca e o queijo na mão, porque nós temos a Kardecpédia, né? www.kardecpedia.com, onde lá nós temos a oportunidade de estudar todas as obras organizadas por Kardec, que são 22 obras, você pode considerar 23, se você considerar a primeira edição do Livro dos Espíritos. Mas nós temos as 22 obras organizadas por Kardec, onde nos permite fazer o estudo dessas 22 obras de uma forma relacional. Sei lá, na Kardecpédia, que pode ser baixado no celular, no iPad, né, no tablet, no computador, você pode acessar. Você está estudando o Livro dos Espíritos e, automaticamente, por assunto, você está estudando as outras obras organizadas por Kardec. Então, fazer um estudo relacional das obras de Kardec. Eu participei da elaboração dessa plataforma, né, assim, uma coisa riquíssima, né, que está em evolução constante, mas para quem quer conhecer o Livro dos Espíritos e a sua relação com as outras obras, não existe, na minha visão, eu não encontrei em canto nenhum, algo melhor que essa plataforma, tá certo? Então, assim, nós estamos dentro do oceano, olhando para o tesouro, mas temos que mergulhar mais para pegar o tesouro nas nossas mãos, porque esse tesouro, meus amigos, minhas amigas, transforma a nossa vida, né? Tanto espiritualmente, como nessa própria existência corpórea, né? Então, quando a gente estuda, a gente reflete. E é uma obra que a gente vai estudar várias e várias vezes, vai sempre descobrir coisas grandiosas, tá certo? Então, essa é a minha visão. Agradeço o convite, agradeço ter a oportunidade de estar ao lado do Eduardo, do lado do Wilson e ao lado da Eugênia, para contribuir. Estou sempre às ordens, tá certo? Sempre dentro do movimento espírita, fazendo esses estudos, essa propagação do pensamento e da obra de Kardec, com diálogo, com ciência, com filosofia e com as tradições. Um grande abraço, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, meu irmão. Nós que agradecemos essa sua boa vontade de dividir conosco esse conhecimento. Ok? Muito obrigado, meu irmão. Vamos agora para o nosso irmão Eduardo. Wilton, lá no grupo de estudos, né, grupo de estudo Hermínio, estava falando essa semana, assim como eu estava falando lá no Coletivo Girassóis, eu, Eduardo, eu tenho uma dívida insolvente para com o grande professor Cosme Massa. Então, o que ele organizou e a plataforma, né, a plataforma Kardecpédia, e agora eu quero dizer que eu tenho uma dívida insolvente com o Sérgio, que fez parte de alguma forma dessa produção, aquilo ali é um tesouro. Você, com poucos cliques, coloca a palavra niilismo. O que é que Kardec escreveu sobre niilismo? Mediunidade, regeneração. Em poucos cliques, está tudo ali à mão. Você, antes da Kardecpédia, é daquele trabalho mesmo braçal. Então, por favor, tudo que o Sérgio disse, aliás, na live toda, né? Mas essas últimas declarações, essas últimas falas do meu irmão Sérgio, nossa, Kardecpédia é um tesouro que o professor Cosme Massa e a equipe dele nos deixou. Está aí, baixar o aplicativo gratuitamente, pesquisar. Muito bom. Wilton, mensagem final, Wilton, é isso? Bom, quero agradecer, é um privilégio para mim ter dividido essa live com a Eugênia. A Eugênia é uma pessoa que faz um trabalho, poxa, vou dizer o quê da Eugênia? PhD em matemática, trabalha na federação, uma pessoa que nós acompanhamos há muito tempo, tudo que ela faz. Privilégio para mim, o Sérgio. O Sérgio é uma pessoa que, para além do conhecimento espírita, ele faz aquilo que Kardec também nos incentivava, estudar tudo, né? E, estudando tudo, conseguir ter uma visão maior do todo e aprender com todos.
Na realidade, o Césio sabe, todos os grandes mestres, eles ensinam a mesma coisa. Nós é que não queremos aprender, mas eu vou deixar para o Césio comentar depois essas questões. A minha mensagem final, Wilton, é de agradecimento, portanto, ao Césio, à Eugênia, a você. E eu queria dizer que nesse momento de quarentena, nesse momento de... Enquanto nós estamos aqui seguros nas nossas casas, o Sérgio está ali na linda Salvador, ali no interior, a Eugênia está na casa dela, mas todos nós estamos vendo de perto amigos, irmãos, conhecidos, pessoas da federação, como o grande professor Cajazeiras. Nós estamos vendo de perto a morte. E nós estamos vendo de perto a tragédia da morte e uma crise econômica gigantesca. Nós estamos vivendo uma situação que, poxa, quando é que nós imaginávamos que nós estaríamos em uma quarentena, fugindo de um vírus que está causando o falecimento de pessoas tão queridas, tão próximas, e um vírus que está causando tanta dor? Mas a minha mensagem final é: diante de tudo que foi dito hoje à noite aqui, nós sabemos que todas as pessoas que desencarnaram, elas estão bem vivas. E que apesar, Wilton, dessas tragédias, dessas dores, nós temos certeza que Deus está no comando, que existe uma providência divina, que nós não percamos a esperança. Tudo que foi dito hoje sobre filosofia, sobre ciência, sobre epistemologia, que isso possa servir de consolo para aquela mãe, aquele primo, aquele amigo nosso que hoje agora perdeu um irmão, perdeu um pai. A morte não existe. Então, a minha mensagem é essa: a morte não existe, que nós possamos viver, apesar dessa tragédia atual, que nós possamos viver com fé e da melhor forma possível. Muito obrigado, Wilton. Boa noite. Queria pedir aqui ao nosso irmão Césio para fazer uma prece de encerramento para que a gente conclua. Na sua prece a gente conclui, tá bom? Tá bom, vamos fechar nossos olhos e elevar nosso pensamento ao nosso querido e amado Mestre Jesus, que ele, os espíritos superiores, ele, Allan Kardec, e os espíritos superiores possam, nesse exato momento, derramar sobre cada um de nós os fluidos salutares, as energias benfazejas, que possamos sair daqui hoje mais motivados a estudar e a compreender os ensinamentos morais da doutrina espírita, ensinamentos esses que são revolucionários, não só do nosso comportamento, mas revolucionários para a nossa alma, para o nosso espírito. Que possamos, Mestre Jesus, receber essas boas energias e que tu e os bons espíritos possam também acolher os nossos irmãos que estão agora em hospitais, sofrendo, sentindo pânico, sentindo extremamente preocupados com o que vai acontecer, que tu possa acolher a todos eles. Pedimos também o acolhimento ao nosso irmão querido Francisco Cajazeiras, que recentemente desencarnou, um baluarte do movimento espírita, que ele possa receber todas as boas energias. E também pedimos por todos os nossos irmãos e irmãs espíritas que também estão sofrendo o efeito dessa pandemia, que estão hospitalizados e aqueles que desencarnaram. Pedimos a tua proteção, teu apoio, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Fique com Deus, meu irmão. Muito obrigado a todos. Grande abraço. Um abraço, Eduardo. Um abraço, irmão. Tchau, tchau.